tudo bem? Hoje o meu assunto, acho que vai ser quente, porque realmente em São Paulo tá muito frio, 9 graus em São Paulo. Espero que esse assunto de hoje esquente nós todos, tá? O assunto qual é? Henrique VIII, aquele que casou 6 vezes e mandou executar, decapitar 2 das esposas. Então, tem muita coisa quente da vida dele. Henrique VIII, que foi o pai daquela Elizabeth I, a Rainha Virgem, que durante o período da Elizabeth cresceu e apareceu o Shakespeare, tá? No período chamado Elizabetano. Elizabeth, vou falar na próxima aula. Hoje vou falar do pai dela. Mas antes de falar da Elizabeth, tem muita coisa para falar desse Henrique VIII, que vocês devem lembrar bem do ginásio, tá? Bom, então na próxima vai ser a filha dele, Elizabeth I, Rainha Virgem. Hoje vai ser Henrique VIII, que foi rei de 1509 até 1547, tá? Ele é conhecido também pelo fundador da Igreja Anglicana. Vou dizer por quê. Hoje, só uma parte, a Igreja Anglicana, só no Reino Unido, tem 25 milhões de seguidores. Vou contar tudo isso, tá? Ele era muito católico, mas vai romper com a Igreja Católica e vai fundar essa Igreja Anglicana em 1534. Mas vou começar desde o começo. Bom, ele casou com uma espanhola, chamada Catarina de Aragão, uma ex-cunhada dele. Essa Catarina foi casada, ela tinha 16 anos, foi casada com o irmão dele, chamado Arthur. O Arthur tinha 15 e ela 16. Só que 4 meses depois do casamento, ele morreu. Ela ficou viúva. Só que ela jurou sobre sacramento que o casamento não foi consumado. Então, por isso que o Papa anulou o casamento, tá? Bom, até uma criada, uma curiosidade, até uma criada chamada Elvira, uma criada dela, jurou também que os dois não consumaram o casamento. Bom, então Catarina ficou com o casamento anulado e aí vai casar com o irmão do ex-marido, que é o Henrique VIII, tá? Só uma parte, essa Catarina e o Arthur, que morreu 4 meses depois do casamento, eles foram noivos desde a infância, tá? Mas ele morreu, que ele era muito... Acredita-se que ele morreu de tuberculose, mas ninguém tem certeza. Bom, então, Catarina vai casar com o Henrique VIII. Dizem que no início eles eram apaixonados, que eles viveram muito bem, tá? Que eram felizes no início. E tanto é que o casamento deles durou 23 anos e 11 meses, quase 24 anos. Só que ela teve muitos problemas para ter filhos. Vários abortos espontâneos, ela queria, e ele queria um filho homem para herdar o trono, e ela não conseguia. Ela foi muito infeliz nessa parte de procriar. Então, só vingou uma tal de Maria, que era filha dos dois, de Catarina e de Henrique VIII. Essa Maria que vai ser futura Maria I. Vou falar dessa Maria I, a sanguinária, pois eu vou falar sobre ela. Bom, mas dizem os historiadores que o Henrique VIII estava muito feliz. Apesar de ele ter sido muito feliz no casamento no início, ele estava infeliz porque não tinha um filho homem. E aí, ainda para completar, ele se apaixonou pela aia, ama de companhia da esposa, da Catarina, chamada Ana Bolena, tá? E antes dele se apaixonar pela Ana Bolena, ele teve também um romance com a irmã dela, Maria Bolena, mas isso é outra história. Bom, ele se apaixonou pela Ana Bolena e viu que a esposa, depois de 23 anos, mais de 23 anos de casada, que não ia ter mais filhos mesmo, o que é que ele fez? Pediu ao Papa para anular o casamento, porque ele queria um filho homem. E o Clemente VI, o Papa, negou, imagina.
Igreja Católica, o casamento é indissolúvel, é para sempre. Então, ele negou que não ia anular o casamento dele com a esposa. Então, o que ele fez? Se separou, apesar dele ser muito católico, inclusive ele que publicamente rasgou escritos do Lutero, quando ele implantou lá o protestantismo, mas, diante da recusa do Papa, o que ele fez? Rompeu com a Igreja Católica e fundou, em 1534, a Igreja Anglicana, cujo chefe dessa igreja, o rei, o supremo chefe dessa igreja é o rei, até hoje, tá? Então ele se desligou do papado, se desligou da Igreja Católica, pelo ato da supremacia. Pelo ato da supremacia, em 1534, foi fundada a Igreja Anglicana e ele, o chefe maior, tá? Até hoje, o rei é o chefe da Igreja Anglicana. Bom, e a Catarina? A Catarina foi despojada do seu título de rainha consorte, tornando-se, sabe qual o título que ela recebeu? Princesa viúva, lá do Arthur, do irmão dele, tá? A Catarina vai morrer 2 anos depois do ato da supremacia, em 1536, deixando, não esqueçam, a filha Maria, tá? A filha Maria, tá? Que era muito católica igual a mãe. Continuando. Como eu falei, antes dele fundar a Igreja Católica, ele era um ferrenho católico. E quando ele se separou da igreja, ele foi excomungado pelo Papa, tá? Aí o que ele fez? Casou com a Ana Bolena, segunda esposa. Ele vai casar 6 vezes, hein? Essa é a segunda esposa, Ana Bolena. E como é que era a Ana Bolena? Segundo os biógrafos, ela tinha um temperamento irritadiço, violento, não era submissa como as mulheres tinham que ser naquela época, muito opinativa, dava opinião a tudo. Por isso que ela conseguiu na corte muitos inimigos. A princípio, no início do casamento, ela tinha muita influência com o rei, com o Henrique VIII. Tanto é que dizem os biógrafos que os primeiros bispos da nova igreja, a igreja anglicana, foram indicados por ela. Só que depois ela vai entrar na desgraça também, tá? A Ana Bolena tem 2 filhos que nem nascem, são natimortos, tá? E ela fica grávida e perde 2, até que nasceu a Elizabeth, a futura rainha virgem, que eu vou falar na próxima aula, tá? Mas aí, ele continuou insatisfeito, não tinha um filho homem, ele queria um filho homem, tá? E aí, o que ele fez? Já estava com uma amante nova, Jane Seymour, também aia de Ana Bolena. Olha essas aias, hein? Essas amas de companhia das rainhas, os reis tinham que as rainhas tinham que escolher bem feias, porque quase todas viraram amantes dos reis. Então, essa Jane Seymour, a ama de companhia, ou aia de Ana Bolena, passou a ser amante do Henrique VIII, tá? Bom, e aí como é que a Ana Bolena cai? Cai e é decapitada. Surge, já falei para vocês, ela ganha muitos inimigos por ser muito opinativa, temperamento violento, metida, era completamente extrovertida. Então ela ganhou muitos inimigos à corte. Então acusaram 5 homens de terem tido relações com a Ana Bolena. E aí surgiu também outra acusação, que ela tinha relações incestuosas com seu próprio irmão. Conclusão, esses 5 homens foram executados e ela foi condenada também por trair, por adultério, foi condenada com 35 anos à decapitação. E a filha dela, não teve uma filha, Elizabeth, que vai ser a futura Elizabeth I? Ela tinha 2 anos e meio. Tem uma história que a gente não sabe se é lenda, se é invenção, se foi verdade, de que quando ela ia o cadafalso, quando ela ia ser decapitada, olhou para a filha e falou: você vai ser a maior rainha da Inglaterra.
E realmente essa Elizabeth I, ela vai governar a Inglaterra durante 44 anos. Vocês vão ver na próxima aula, tá? Bom, então ele já estava tão firme com essa amante, a Jane Seymour, a aia da Ana Bolena, que assim que ela foi decapitada, a Ana Bolena, ele casou com a Jane Seymour. 11 dias depois, tá? 11 dias depois, casou com essa Jane, quer dizer, terceira esposa, ó, terceira, vai casar 6 vezes, terceira esposa. Só que essa Jane Seymour, ela não ganhou nenhum inimigo, sabe por quê? Ela era discreta, formal, o oposto da Ana Bolena. E aí, o que ela teve também? O que ela teve de filho? O querido, o desejado filho homem, chamado Eduardo, o futuro Eduardo VI. Vocês vão ver. Bom, aí o que vai acontecer? Nasce o querido, o desejado filho homem, Eduardo, mas ela morre, essa Jane Seymour, ela morre 12 dias ou 11 dias depois que ele nasce. Então ele fica viúvo, pela terceira, fica viúvo de Jane Seymour. E aí ele vai casar a 4ª vez, com uma tal de Anne Cleves. Esse casamento foi porque ele precisava de fazer uma aliança com a Alemanha. E eles só ficaram juntos 6 meses. Tem várias versões. Uma versão de que ela era muito feia, que ela não tinha nenhum atrativo, e ele só aguentou ficar com ela 6 meses, tá? E aí ele também alegou que não foi consumado o casamento, então foi anulado o casamento dessa 4ª esposa, Anna Cleves, tá? Bom, alemã. Aí ele casou a 5ª vez, só que ele já tinha 50 anos e a esposa, Catarina Howard, tinha 19. Aí, sim, foi provado que ela tinha amantes adoidado. E aí foi provado que ela tinha relações com vários da corte, e aí ela foi também decapitada. Quanto a Ana Bolena, ninguém tem certeza, viu? Ninguém prova, mas essa Catarina Howard, a 5ª, aí todos os historiadores falam que foi verdade, que ela realmente teve muitos amantes. Ela tinha 19 anos, ele tinha 50. Aí ele casa pela 6ª vez, chamada Catarina Parr. Era uma viúva rica. Ela diz que ela ajudou Henrique a se reconciliar com as filhas. A Maria, filha da primeira esposa, Catarina de Aragão, e a Elizabeth, filha da Ana Bolena. Ela foi, assim, a conciliadora. Tanto é que tanto a filha da Ana Bolena, Elizabeth, quanto a Maria, filha da Catarina, visitavam o pai e eles ficaram muito amigos. E o irmão, né, que é o Eduardo. Dizem que ele aí deixou um testamento, que quando ele morresse, o primeiro a herdar o trono seria o Eduardo, que era o homem que ele sempre desejou, filho dele com a Jane Seymour. O segundo seria a Maria, filha da primeira esposa, Catarina de Aragão. E a terceira seria Elizabeth, a filha com a Ana Bolena. Então já deixou tudo no testamento, tá? Bom, Henrique VIII morre com 56 anos em 1547. E quem entra no trono, do jeito que ele desejou, Eduardo VI, o seu filho com a Jane Seymour. Só que ele ficou governando só 6 anos. E sabe quantos anos ele tinha? 9. Ele governou dos 9 anos de idade aos 15 anos de idade. Lógico, como ele era muito criança, ele também deixou no testamento o nome de 16 ajudantes ou executores para ajudá-lo a governar, tá? Enquanto ele fosse menor. Mas ele morreu com 15 anos. Dizem que também não sabem se foi tuberculose, ele sempre era muito fraco. Bom, aí quem vai herdar, conforme o testamento de Henrique VIII? A Maria, a filha da primeira esposa, da Catarina de Aragão, tá? Dizem que ela era muito bonita, tinha olhos azuis, muito culta, lia Platão, lia Plutarco, lia Cícero, sabia falar várias línguas. Só que ela recebeu o título na história de Maria a Sanguinária. Sabe por quê? Que quando ela herdou o trono,
ela cancelou o ato da supremacia do pai e tornou a implantar o catolicismo na Inglaterra. Então, ela cancelou a religião anglicana. Então, o que aconteceu? Começou a haver perseguição aos protestantes. Por isso que ela é chamada Maria Sanguinária, de que morreram muitos protestantes sendo perseguidos no governo dela, tá? Aí, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Ela só governa 2 anos, coitada. Só 2 anos. Depois de 2 anos, quem vai, conforme o testamento de Henrique VIII, é a Elizabeth I, que vai ser tema da minha aula, próxima aula, tá? Que é a Elizabeth I, a rainha virgem, tá? Recapitulando, Henrique VIII governou 38 anos a Inglaterra. Depois Eduardo VI, que foi dos 9 aos 15 anos, governou 6 anos, tá? Ele continuou com a religião protestante, anglicana, igual o pai. Depois veio a Maria I, a sanguinária, que implantou de novo o catolicismo durante 2 anos. Aí vem a Elizabeth I, que é a rainha virgem, que vai governar 44 anos, e ela, de novo, coloca o protestantismo e reafirma o ato da supremacia. Então, a religião anglicana volta para a Inglaterra. Para terminar, vou falar da monarquia, a diferença da monarquia da França e da Inglaterra, tá? Na França, eu sempre falei que a monarquia francesa era absolutista, poder concentrado na mão do rei. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, desde 1215, há 805 anos atrás, houve a assinatura da chamada Magna Carta, que foi a Magna Carta, a carta máxima. Era tipo um documento que limitava os poderes do rei. E quem assinou essa carta, essa Magna Carta? João, que recebeu o nome de João Sem Terra. Houve um problema muito sério lá no governo dele. Ele perdeu muitas possessões, muitas terras, por isso que ele teve o apelido de João Sem Terra. Houve uma guerra chamada Guerra dos Barões, tá? E aí, para ele evitar mais mortes, evitar mais uma guerra civil, ele assinou essa Magna Carta. Então, por isso que hoje, até hoje, a monarquia inglesa é parlamentar, é uma monarquia constitucional. Hoje, quem governa, vocês sabem, é a Elizabeth II, desde 1952, tá? Quer dizer, eu vou falar da próxima aula, Elizabeth I, a que está governando hoje há tantos anos, né? Uma longevidade, assim, inacreditável, está desde 1952 governando, a Elizabeth II. Só que ela não tem os poderes absolutos, porque a monarquia da Inglaterra é uma monarquia constitucional. Existe o parlamento, que trata da parte legislativa, mas tem que haver um equilíbrio, né? O rei não tem poder absolutista como tinha na França, tá? Gente, eu vou terminar por aqui. Na próxima aula eu vou falar da Elizabeth I, a rainha virgem, porque é nesse... só uma parte, a Elizabeth I no Brasil é chamada Elizabeth. Em Portugal e na Espanha é Isabel. Então, quando eu falo período elisabetano, quando vai surgir Shakespeare, lá eles chamam período isabelino, que é Isabel. Mas é a mesma personagem, tá? Elizabeth I, a rainha virgem, que vai governar a Inglaterra durante 44 anos, tá? Aguardem a próxima aula. Hoje a aula não foi tão comprida, mas tem muitos dados. Acho que vocês têm que rever essa aula umas 2, 3 vezes, porque tem muitos dados. Beijos e até a próxima.